Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegou o momento então de nós darmos a resposta à nossa pergunta relâmpago. E olha, antes de mais nada, eu quero aí mais uma vez parabenizar você que participou. Lamento, muitas pessoas ficaram sem participar, mas não se queixa mesmo depois assim, poxa, mas nunca ninguém falou sobre isso, a igreja não ensina. Pois é, querido, esse é o diferencial do nosso grupo. Não sou eu, presbítero Reis, mas a palavra de Deus que aí se expõe para nos explicar, né, minuciosamente sobre temas diversificados que, claro, você pode ser perguntado por aquele que não conhece o Deus que você diz que conhece. E coisa mais triste é quando você fica sem resposta, ok? Mas parabéns àqueles que participaram. Vamos lá então? Então nossa pergunta relâmpago foi: bênçãos materiais na vida do cristão. Para você o que é? Maldição? Necessário? Perca da salvação ou agir de Deus? Bom, queridos, então nós vamos passar aí por vários viés, mas antes de entrar no assunto eu queria deixar claro uma coisa, tá? Que na verdade o que é errado e muito errado é nós querermos trocar o que é a verdadeira bênção. A verdadeira bênção em nossa vida é ter a presença do Espírito Santo, como nós vamos ver na lição aqui com embasamento bíblico, tá bom? Que eu vou dar hoje para vocês. Então essa é a verdadeira bênção. Se você está numa igreja em que coloca o dinheiro acima, tá? Acima daquilo que Deus tem para nos dar, essa igreja está muito fraudulenta com você, está te enganando. Não existe pregações para adorar dinheiro. Existe pregação, uma pregação séria, para confrontar pecado, mudar vidas, salvar almas e levar pessoas para o reino de Deus. Então essa é a essência do evangelho. Não desmerecendo, claro, as bênçãos materiais, como nós vamos ver. Mas eu quero deixar bem claro, se você está numa igreja e você dá um envelope buscando o dobro ou o triplo, você não está buscando Jesus. Você está buscando o que o seu ego, o que você quer na realidade, o que a sua carne almeja, e não o que o seu espírito deveria ter sede, tá bom? Essa palhinha aí é só para nós começarmos. Mas vamos andar mais um pouquinho. Aliás, eu gostaria de falar também para você que, como eu já disse, ter bênçãos materiais em si não é pecado para o cristão. O problema é a forma como ela vem. Como é que ela está indo para você? Porque quando você fala, eu dou tanto e eu tenho que receber tanto, você não está buscando Jesus. Você está buscando alguém que vai barganhar com você. Você me dá isso, né? Jesus fala, que aí eu vou te dar isso. Mas se você não me dá isso, eu deixo de ser Deus, eu deixo de ser onisciente, onipresente. E não é assim que a coisa funciona. Como eu sempre digo, ele é sempre pastor, nós sempre ovelhas, ok? Então, bênção material, ela é bênção quando nós sabemos usá-la através das nossas atitudes, através das atitudes que nós temos para com os nossos bens, e nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre isso aí, ok? Então, vamos lá? Vamos voltar para a palavra, então. Salmo capítulo 128, versículo 1. Olha o que diz aí. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu, sublinha aí, trabalho. Não é engano, não é engodo, não é leva um envelope, leva um sal grosso que você vai ter milhões e um carro na porta, me dá seu tudo, que Deus vai te dar seu tudo. Engraçado, você tem que dar seu tudo para o pastor, mas aí é Deus que tem que dar seu tudo. E o pastor faz o que com tudo que você deu na mão dele? Ah, tá, abre igreja lá na Flórida, tem mansões, carro blindado, fora de cogitação isso aí, querido. Fora de cogitação, nós vamos nos aprofundar, tá bom? Então vamos lá. Você comerá do fruto do seu trabalho. Homens de Deus têm que trabalhar, mulheres de Deus têm que trabalhar. Viver na maré mansa todo mundo quer, mas trabalhar ninguém quer. Aí quer dizer, forma uma igreja para explorar pessoas. Não é assim, querido, nós vamos nos aprofundar. Hoje a porta está estreita, tá bom? Vamos lá. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Por quê? Eu levei uma vassoura ungida? Não, porque eu sou bem-aventurado no fruto do meu trabalho. Não é do meu descanso, é do meu trabalho. Eu tenho que descansar no Senhor, mas eu tenho que fazer a minha parte, ok? Vamos andar mais um pouquinho? Gênesis capítulo 3, versículo 19. O decreto já vem de Deus lá atrás para Adão. E olha o que fala. Com o suor do seu rosto, atenção, sublinha aí, com o suor do seu rosto, leva para o seu pastor, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Até que volte à terra do suor do rosto, suando camisa, querido, mas suando com decência,
suando sem enganar ninguém, sem engodo, sem papo furado. Então é isso que Deus procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não procura conta bancária, ele não precisa de um centavo seu, pelo contrário, quem te formou no ventre da mãe foi ele, no ventre da sua mãe, quem te formou foi Deus. Então ele não olha a cor dos seus olhos, ele não olha o tom dos seus cabelos, ele não olha o vestido mais bonito ou o terno mais bonito que você comprou para ir na igreja. Ele quer saber se você é um adorador, disposto a dar a sua vida pelo reino. E é por isso que quando você vê toda a história da Bíblia, não teve ninguém que teve uma vidinha de bonança sem pagar um preço. Tivemos homens ricos na Bíblia, né? Abraão, Davi, José, mas eles pagaram um preço, eles renunciaram o que poderiam custar a morte para eles, mas Deus os honrou. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha, se vocês me dobrarem, se dobrarem a mim, né? Quando eu aclamar a estátua aí, né? Quando todos adorarem minha estátua, vocês também vão ser beneficiados. Ele falou, não, fica tu sabendo, nós podemos jogar na fornalha, o Senhor pode nos jogar na fornalha. E Deus, se quiser, nós vamos morrer. Se não quiser, Ele vai nos tirar de lá. Mas não vamos nos curvar a ti, Nabucodonosor. Isso é que é amar a Deus. Não é esse blá, blá, blá que está acontecendo hoje em dia. Esse evangelho açucarado e menino. O evangelho nunca mudou de nome. É boas novas para que haja mudança. Vamos andar mais um pouquinho? Então, Deus já determinou lá em Gênesis. Se Deus determinou, o homem tem que se calar. Não tem jeito. Com o suor do seu rosto... Não é com ventilador nem com ar-condicionado, é com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra. Ponto final. Vamos andar mais um pouquinho? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz aí. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos, atenção, para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejais com isso satisfeitos. No entanto, os que querem, sublinha aí, ficar ricos, atenção aí, atenção, no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Aí, repete aí, isso aí ninguém prega, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Deu para você entender, querido? Aqui não existe em nenhum momento a condenação de você obter bens, mas de você adorar bens, de você só ir na igreja para almejar bens. Tem gente que vai na igreja apenas querendo tirar de Deus, mas não querem dar nada para Deus. Eu dou o tempo que me resta. Eu falo no grupo o tempo que me sobra para dar uma resposta. Isso se eu quiser, porque eu tenho coisas mais importantes, sabe? Eu tenho que beber uma Coca-Cola, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que ir no cinema. Querido, me perdoe, mas o papo reto é esse. Não tem desculpa se você é um adorador. Como eu já disse e repito, nessa terra nós corremos para muitas coisas e dá tempo, né? Pegar um metrô, corre que dá tempo, pegar um trem, corre que dá tempo, né? Chama todo mundo para um churrasco de manhã, vai estar todo mundo na igreja. Agora chama para o jejum, chama para uma palavra de confronto. Aí a coisa fica difícil, né? Aí, né, o cachorro está doente, o papagaio morreu, vamos deixar de ser meninos na fé. E a palavra que eu digo para vocês, eu também quero que venha para mim, porque eu sempre digo, quem prega a palavra tem que estar de frente para ouvir e aceitar e ter mudanças. Não estou dizendo que eu faço negligências com Deus, eu procuro não fazer nenhuma, mas nós temos que estar atentos, porque o engodo de Satanás vão nos levar a uma falácia, ao não tem nada a ver, e se nós não estivermos recebendo uma palavra de confronto como essa, nós vamos ficar como muitos que estão aí, né? Todos dizendo que são evangélicos, mas dando vexames na televisão, dando vexame na sua vida, no seu trabalho. Então é isso que diz aqui, ó. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos. Eu fico muito triste que eu sempre falo aqui da Whitney Houston, né? Uma menina criada na igreja, uma mulher criada na igreja desde menina, mas quando viu a conta bancária dela dela cantar no mundo, ela não pensou duas vezes. Elvis Presley a mesma coisa, né? Mulheres em volta, cara bonitão, né? No entanto, qual foi o fim dele? Qual foi o fim da Whitney Houston? Bota aí no seu YouTube, bota aí o fim da Whitney Houston, né? Sentada no lixão com um cachimbo de crack na boca. Foi encontrada morta, cheia de drogas na sua mansão. Isso é vida? Oh, mas na mansão, né? Morreu bonito, né? Na mansão, né?
Então, queridos, cuidado. Cuidado que esse assunto é muito sério. Nunca que dinheiro é maldição para ninguém, mas depende da forma como você usa, senão ele pode sim virar maldição e pode sim acabar com lares e tudo que está em sua volta, né? A gente vê aqui, abrindo aspas aqui, até algumas pessoas, né? Alguns casais que lutaram, venceram, a mulher lavando roupa para fora, o homem trabalhando, enfim, abriram sua empresa. Quando o camarada está rico, pega a secretária e manda a mulher embora, ou vice-versa, né? Então existe um descaso de quem acompanhou você uma vida inteira, e isso é muito sério. Mais uma vez, um dinheiro, né? Então vamos andar mais um pouquinho? Glórias a Deus. Vamos lá, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Olha o que o próprio Jesus vai falar aqui. Ele fala de um demônio que não é muito falado nas igrejas, mas é um demônio que tem colocado o domínio exatamente nas coisas materiais e naquilo que pode comprar. Quem é o Deus das coisas materiais? Quem é um Deus que desperta a cobiça? Quem é o Deus que desperta alguém matar alguém por dinheiro? Pois é esse demônio pouco falado, chama-se Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da luxúria, o Deus da riqueza. Então ele vai, né? É esse que vem até você também para que você entregue a sua alma e ele vai te dar tudo. Então olha o que Jesus fala aqui, ó. Ninguém pode servir a dois, sublinha aí, senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e a mamon. Ou seja, querido, você tem que dominar o dinheiro. A partir do momento que o dinheiro te domina, né? E ele te domina, tá? Ah, a mim não domina não. Leva você agora aí para fazer uma plástica, né? Fazer uma coisa aí, uma estética legal, né? Aí, olha, mas é só esse mês. Você vai se olhar no espelho e vai se achar bonitão, bonitona. Ah, mas o mês que vem não vai ter mais. Poxa, mas eu queria tanto fazer. Olha como é que eu fiquei bonito, olha como é que eu fiquei bonita. E começa uma ganância. Então, aquilo que começou como simples, não tem nada a ver, torna-se uma febre. E é como eu disse lá em cima em Timóteo, né? Muitas pessoas têm matado, sido mortos aí, né? Por causa de quê? Desse Deus. Então, Jesus deixa bem claro, não podemos servir a dois senhores, a Deus e a mamon. Aí eu pergunto, qual a sua escolha? Por isso que eu digo, as bênçãos materiais nunca foi maldição, mas pode se tornar, repito, dependendo da forma que você a utiliza. Se você é avarento, o dinheiro já está sendo aí seu dono. Tá? Por quê? Porque ele te prende, você não tem mais amor ao próprio. Já viu algumas igrejas assim? Dá seu tudo. Se você tem fé, dá seu tudo. Mas engraçado, o camarada não dá nada para uma irmãzinha que está lá dizimista, mas agora está desempregada, passando necessidade, precisando pagar uma conta de luz. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, irmãos, Deus tem nos abençoado, temos igreja aqui com mais de 20 mil membros, tá bom. E você tem abençoado quem? Cadê o necessitado da sua igreja? Sabe, queridos, então se não houver isso, está havendo engodo. Tudo que entra para a igreja, atenção, para a igreja, o líder, primeiro, tem que dar satisfação pelo menos aos membros dizimistas da igreja. Não é toda uma igreja que não diz, né? Tem muitos visitantes e tal, mas os dizimistas, aqueles que são ali ofertantes, tem que ter uma reunião, né? Como tem na nossa igreja, pega lá o caderno pretinho e fala, ó, entrou tanto, saiu tanto, e depois procura saber. O irmão que sempre deu o dízimo não está dando agora. Será que está doente? Será que existe essa preocupação? Não, querido, não tem. Não tem essa preocupação. Mas se for para cobrar o dízimo de um irmão que não deu, ele acha esse irmão mais rápido do que uma agulha no palheiro. Então, essa é a realidade. E se eu falar o que estou falando com vocês agora em cima de um púlpito de muitas igrejas, eu não vou nem conseguir terminar porque não vão deixar. Porque muitos vão ser desmascarados, tá? Muitos vão ser desmascarados. E aí vem com o engodo, né? Traz uma foto e uma oferta que eu vou orar pelo seu irmão, traz uma foto, né, e o seu tudo aí que eu vou olhar. Olha a fogueira santa chegando aí, né? Essa época é maravilhosa para a fogueira santa, não é verdade? Por quê? O pessoal da fogueirinha santa sabe o que eu estou falando aqui, né? Porque você vai ter que dar décimo, você vai ter que dar seu dízimo, vai ter que dar seu décimo, vai ter que, é a prova de fogo do ano, né? Então você é a tal da fogueira santa, né? Na verdade, é uma fogueira de escarnecedores,
Tá entendendo? Só é uma fogueira que lobos estão, como sempre, tirando aí o pelo da ovelha e não se importando se a ovelha está com frio, não se importando se a ovelha está com fome. Então isso é mais um engodo, um engano de Satanás, aonde Mamon continua aproveitando e cegando o entendimento de muitos, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, dá uma resposta para muitas dessas igrejas que não querem, eu já ouvi isso de muitos pastores, você já ouviu? Se você ouviu, fala aí para mim depois nos comentários, tá bom? Tem muitos pastores que falam assim, não, o problema é eu e Deus. Se eu erro, é eu com Deus. Não, querido. Se você erra pessoalmente, é você com Deus. Agora, se você erra para aqueles que estão ali confiando em você e dando dinheiro, você tem que também prestar contas a essas pessoas. Você tem que prestar contas a essas pessoas. Ou então entrega um cargo. Termina. É melhor terminar, porque Apocalipse diz que essas pessoas vão ser cobradas. Atenção, você continua falando, eu sou bom mesmo, né? Eu tenho uma boa retórica e tiro tudo aquilo que eu quero. Cuidado, querido. Você pode ser bom aqui com a sua retórica, mas Deus continua procurando aqueles que têm frutos e não blá blá blá, que vão levar ao emocionalismo. Não blá 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 hipnótico, não uma música, né? Que vai ali mexer com o seu emocionalismo e você vai dar seu tudo e vai continuar sem nada e você precisa, na verdade, comprar seu gás, sustentar a sua família. Então, pastor, seja um pastor de verdade. Pastora, participe de verdade. Orar bonito é muito bacana, né? Mas nós temos que fazer a diferença na prática, ok? Vamos andar mais um pouquinho? Então vamos lá. Nós vamos aqui em Atos dos Apóstolos, um homem chamado Pedro. O Pedro. Pedro teve a metanoia, a verdadeira transformação, meus queridos, de dentro para fora. Olha a reação de Pedro. As pessoas não davam R$2, né? 30% do seu salário, não é 40% não. As pessoas vendiam casas, bens, levavam e entregavam aos pés do apóstolo Pedro. E olha o que diz, o que o Pedro fazia com esse dinheiro, irmão? Ele ia lá para os Estados Unidos, ele ia lá para a Flórida, falar inglês, os filhos dele tudo na melhor faculdade? Não, olha o que está dizendo aqui, ó. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, terras e casas, atenção, hein? As vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam conforme, atenção, sublinha aí, a necessidade de cada um. Por isso que não havia um necessitado sequer. Sua igreja prega isso? Sua igreja prega isso? Se não prega, tem faltado empatia, tem faltado a verdadeira koinonia. É muito mole cantar, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Né? É muito legal essa música, muito bonita, mas a união tem que ser uma prática, não é só dar mãozinha e um abraçar o outro não, com ósculo santo, né? Com aquele beijo, não, é prática, tá com frio? Dá uma coberta, tá com fome? Dá de comer, tá com a conta de luz atrasada? Eu não posso, mas nosso colega aqui pode, opa, legal, isso não é vergonha não, querido, isso é uma comunhão, e é o que estava acontecendo aqui. Pedro recebia, Pedro distribuía, ninguém podia falar, Pedro, você está enriquecendo e eu não tenho nada. Pedro, você está recebendo terras, aí pagamento de terras, e eu não tenho nada, minha família está passando necessidade. Não havia isso. E os que tentaram enganar Pedro, que foi Ananias e Safira, né? Os dessa época de hoje, né? Eu sou mais esperto, vou dar tanto, e vai ficar por isso mesmo, não vou falar para ninguém. Mas eles esqueciam que Pedro tinha o fruto, Pedro tinha um fruto de discernimento de espírito, o fruto de sabedoria. Tem o fruto da ciência e o de sabedoria. Pois é, Deus colocou Pedro ciente que Ananias e Safira estavam enganando a ele. E nem a ele, ao próprio Espírito Santo. É só ler aí Atos, aqui mesmo em Atos, né? Onde ele fala, você não está enganando a mim, Ananias, você está querendo enganar o Espírito Santo. E ele caiu duro, porque o Espírito Santo não se brinca com ele. Aí depois veio Safira, né? Ele deu a mesma oportunidade a ela. O que vocês fizeram com o dinheiro que vocês venderam suas terras? Vendemos, portanto, como seu marido, e esses homens que levaram o seu marido morto, você também vai, porque você também mentiu, teve mais uma oportunidade e mentiu. Abre aspas. Deus está dando uma oportunidade para você, querido. Tenha uma igreja próspera, mas uma igreja sincera. Tenha uma igreja humilde, mas uma igreja sincera. Porque o que vale não é a parede cravejada de ouro, não é a sua conta bancária aumentando. Eu já falei e repito, o que vale é almas entrando no reino,
almas entrando no reino. E aquelas que os líderes desviam, até são líderes. As almas que vocês desviam, está escrito na palavra de Deus, tá? O sangue dessas almas vai ser cobrado de você. Portanto, não brinque com o que é sério, que é o Evangelho de Deus. Então, em Atos dos Apóstolos, você vê que Pedro aí, as pessoas levavam e não havia um necessitado sequer. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz algo interessante. Por quê? Porque esse demônio chamado Mamon, ele une o dinheiro às benéfices que o mundo pode dar. Por exemplo, quem não queria estar passeando no Atlântico agora, né? No iate, até eu acho legal, claro que queria, claro. Quem não queria estar agora, né? Muitas vezes no churrasco, com a família, pegar um jatinho, um avião e ir para tal lugar com facilidade? É claro. Que ao invés de estar esperando o Uber agora plantado na rua, no sol aqui no Rio é bem quente, né? Ou então, não, eu já tenho meu carrão aí, e é um Tesla, né? Eu só vou falar meu nome e o Tesla vem abrir a porta para mim sem motorista. Quem não queria tirar uma onda dessa? É legal, né? Mas olha o perigo que tem aqui, ó. 1 João capítulo 2, olha o que diz aí, ó. Não sou eu não, tá? 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Por isso que eu digo, até agora, eu vou qualquer hora dessa abrir um novo estudo de temas que as igrejas não falam, verdade que as igrejas não falam. Então vamos lá, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí sublinha aí, ó, o desejo da carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos, passam, mas aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. E quando fala do mundo aqui, não é você aproveitar as coisas boas do mundo, não. É o mundanismo, é você se lançar no mundanismo sem entender que existe uma divisão. Você tem que ter domínio. Por isso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque você tem domínio sobre ele. Agora, se ele tiver domínio sobre você, acabou. Você tem 50 reais, posso comprar um sorvete, mas tem que fazer isso aqui. Faça o que é mais importante. Eu poderia comprar isso aqui, mas esse irmão está numa necessidade. Faça o que é mais importante. Mas não, o dinheiro tem nos dominado, né? O dinheiro tem calado pessoas. Nós vemos isso em política, né? Queremos malhar o político, né? Mas muitas das vezes, pessoas, lamentavelmente não são todos, glórias a Deus, mas até são uma pessoa, às vezes até da igreja, vê uma carteira aí, cheia de nota de 100. Não, eu sou homem de Deus, eu vou devolver os documentos, né? Quem sabe essa pessoa precisa, não, vou ligar e vou devolver. Tá, mas e o dinheiro que estava ali, os R$1.000? Não vi, não sei. Sabe, irmãos, então nós temos que ter muito cuidado. Ou é ou não é. Não existe cristão e nem cristã meia boca para Deus. Ou você é adorador, ou você está perdendo seu tempo achando que está enganando a Deus. É uma palavra dura, a porta é estreita, mas eu não estou aqui para brincar de Bíblia. Eu estou aqui para despertar a todos, tá? Do engodo. A própria palavra diz, desperta tu que dormes. Então tem muita gente que sabe usar da falácia, né? Da psicologia, e com isso fala muitas coisas que agradam aos ouvidos e à carne. Mas o espírito está fraco, desnutrido e mal alimentado. Que nós possamos ter cuidado. Vamos andar mais um pouquinho? Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, olha só, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja atenção à sua vida? Hein? Porque vocês se preocupam tanto com essas coisas. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, né? O que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Olha só, os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem
que precisam delas. Atenção, sublinha aí. O Pai sabe o que vocês precisam. Busque, pois, atenção, hein? Em primeiro lugar, a Deus? Não. Vassoura ungida? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Já basta cada dia os seus próprios problemas. Atenção à resposta. Você entendeu esse texto? Sim, irmão. Está dizendo para eu não me preocupar com nada, deitar numa rede, que eu vou ter a bênção de Deus, porque as aves, negativo, você não entendeu nada. Jesus aqui está fazendo uma comparação, que as aves têm o seu proceder e o homem tem o seu proceder. Tá? Qual o proceder do homem? Trabalhar sem se preocupar. Como assim, irmão? Se eu faço a minha parte, é isso que ele está falando assim, é isso que ele está falando aqui. Assim como ele cuida das aves, cuidará de você. Fez a sua parte? Fica tranquilo. Fez a sua parte, ele vai prover. Fez a sua parte, alguém vai bater na sua porta e te oferecer uma cesta básica. Fez a sua parte, oh glórias, alguém vai bater na sua porta, o telefone vai chegar, vai te chamar, porque a hora do seu emprego chegou, porque você fez a sua parte. Sabe o que Deus está falando aqui? Faça conforme as suas limitações, porque eu sim, sou o Deus do impossível. É o Jeová Jireh, Deus proverá. É isso que está falando aqui. Não é para você deitar numa rede, não é para você não ter calinho na mão, afinal de contas fica feio, né? Um homem de calo na mão. Não é nada disso. É você fazer a sua parte. É a mulher fazer a parte sem sugar das ovelhas, sem falar mentiras, sem conectar textos de formas erradas. Que eu posso pregar esse texto aqui e falar de colocar de forma errada. Tá vendo aí? Não precisa se preocupar, tá desempregado? Fica tranquilo, não precisa procurar trabalho não. Alguém vai chegar na sua porta não, querido? Vai procurar, vai ralar peito aí. Vai procurar trabalho, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, vai fazer um home office aí, vai fazer alguma coisa. Freelance, entendeu? Vai capinar um quintal. Faça a sua parte. Aí você está dizendo, Deus vai te dar meios, mas Ele é o provedor. Deu para pegar a visão? Que meios é esse? Você vai ter que fazer a sua parte. Ó, tem uma vaga de emprego, vai lá. Olha, tem uma vaga de emprego, vai lá, minha senhora. Olha, tem uma vaga aqui no colégio, matricula seu filho. Ah, está impossível, todas as vagas estão fechadas. Deus entra com a providência. Ô senhor, as portas de emprego, o senhor vê, eu saio de manhã, pego o trem, está tudo fechado, me ajuda. Deus entra com a providência. Então nós não vamos confundir textos. E é por isso que muitos camaradas aí que têm um conhecimento, eles sabem distorcer a exegese do texto. Ou seja, eu pego, o que é a exegese? Você tira a visão da realidade do texto e coloca aquilo que você quer. Deu para entender, querido? Então eu espero que nós tenhamos crescido mais um pouquinho, né? Mais uma vez nessa pergunta que parece simples, mas é complexa. Lamento, muitos não tiveram tempo. Mas eu pergunto, deixaram de comer? Deixaram de beber? Deixaram de tomar Coca-Cola? Mas não tem um minuto para responder, tá? Eu lamento, porque não é comigo que vocês estão me deixando triste, não. É com o Espírito Santo. Porque você que fala que tem, tá? E não participa, isso chama-se descaso com a palavra de Deus. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão aí em outras religiões, meia-noite estão nas ruas fazendo seus despachos. Reverência ao Deus deles, mas nós não conseguimos ter 2 minutos para responder. Lamento, mas que Deus possa entrar com providência e que seu coração possa ser despertado e abrir os seus olhos espirituais, tá bom? Então, essa pergunta, mais uma vez, agradeço a todos que participaram, né? E, mais uma vez, eu digo também, se você discorda de mim, legal, só discorde de mim com embasamento bíblico. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite cada vez mais e que tenha misericórdia de mim e de você, porque nós necessitamos das misericórdias de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Beijo no coração de todos que participaram, graça e paz. Discordando não tem problema, agora discorde de mim com embasamento bíblico. Como eu sempre digo, não tem nada a ver, foi o que Satanás falou para Eva lá atrás. Come do fruto, por quê? Porque não tem nada a ver. Vocês não vão morrer, então esse tem nada a ver, é outro demônio que tem atuado até hoje, tá? Por isso que eu dei provas bíblicas para você. Bênçãos materiais nunca foi maldição. Agora, repito, a forma como você as aceita, as bênçãos que chegam até você, e a forma como você usa, aí sim, pode se transformar em bênção ou em maldição. Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.